Pessoal, boa noite. A gente está começando com a temática do segundo bimestre, que envolve, então, os estudos todos envolvendo transtornos específicos da aprendizagem e um transtorno específico do neurodesenvolvimento infantil, tá? Que é o TEA, transtorno do espectro autista. Para a aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho da distinção do transtorno específico de aprendizagem com o estudo da dislexia. Para isso, depois, eu faço a ilustração através do filme, como Estrelas na Terra, toda criança é especial. Nesse filme, essa relação com o professor ela é bem interessante, não só por conta do quão o afetivo aparece como um princípio super bacana ali, mas também pelas estratégias específicas que o professor vai adotando, com a massinha, explorando esse universo das artes que esse personagem gostava, né? Então, esse professor vai se aproximando disso, da inventividade de um brinquedo, né? Da inventividade que ele vai criando, né? Algumas coisas, a parte da dramatização, quando ele chega, né? Ele vai tentando uma aproximação com a turma. Então, tudo isso é muito interessante para vocês verem de estratégias, tá? Para o quadro de dislexia. A dislexia, a gente comumente chama dislexia, mas ela é conhecida como esse transtorno específico da aprendizagem. TEA, tudo bem? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai já para os estudos específicos, tá? Eu vou uma partezinha e volto, tá? Eu começo só a falar rapidinho dessa diferença, tá? Aqui para vocês, que eu preciso fazer essa distinção, tá? Vamos lá. Todo DA, dificuldade de aprendizagem, é caracterizado por essas alterações no processo de desenvolvimento, tá? Especificamente, leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático. Além do desenvolvimento da oralidade. Não é não ter a privação da fala, não é isso. É conseguir encadear algo que se expressa, tá? Então, muitas dessas crianças, elas dizem frases segmentadas. Ah, tá bom. Eu gostei. Né? É muito segmentada, ela não consegue fluir na sua narrativa, tá? E isso revela um pouquinho como está sendo o raciocínio dela, tudo bem? Então, nessa parte da dislexia, é interessante vocês também observarem como está acontecendo a oralidade da criança, como ela está contando aqui. Ela correlaciona, ela fala frases segmentadas, como se fossem, eu costumo brincar, essas frases do WhatsApp, né? Ela não tem uma narrativa, elas são respostas prontas, sabe? Tudo bem? Então, esses 4 grandes enfoques dos DAs, tá? Das dificuldades de aprendizagem. Tudo bem? Leitura, escrita, a questão do raciocínio lógico-matemático e o desenvolvimento da oralidade. Pessoal, tem uma distinção entre distúrbio, transtorno e dificuldade, tá?
transtorno, necessariamente, eu tenho um comprometimento significativo neurológico. Por exemplo, TDA ou TDAH, transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. TDA é o que apresenta só o déficit na parte de atenção. TDAH é aquele que tem o déficit não somente na atenção, mas na hiperatividade. Os estágios de agitação psicomotora, hipercinesias, eles não conseguem ser contidos, tá? Então, ela tem essa movimentação, essa pessoa, esta criança, ela tem tiques muitas vezes, mas ela não consegue parar. E isso causa, em muitos momentos, sofrimento. Então, ela tem várias áreas do seu cérebro, que não quer nem dizer que ela tem um cognitivo comprometido, quer dizer que ela pode ter hiperagitações, ela não consegue parar, ela não consegue se desligar, tá? Então, por isso ela tem um transtorno. E muitas vezes ela precisa, para fazer algumas reposições com os neurotransmissores, tomar algumas medicações para que ela não sofra tanto. Então, ela consiga dormir, ela consiga ter um sono um pouco mais tranquilo, ela consiga focar um pouquinho mais em algumas coisas do que ficar como um redemoinho, porque tudo desperta a todo momento a atenção dela. Isso também é muito desgastante. É desgastante para quem está à volta, é muito desgastante para essa criança, para essa pessoa, tudo bem? Então, o transtorno, ele necessariamente envolve o comprometimento de várias partes neurológicas, tá? Distúrbio, eu tenho uma disfunção que pode ser neurológica atrelada a um comprometimento orgânico. Tudo bem? Pessoal, espera só um pouquinho. Eu sei, eu vou fazer só uma pausa, quero cumprimentar, né? Hoje nós temos uma aniversariante no grupo, então eu fico muito feliz, né? E sinta-se extremamente contemplada. Cadê a Patrícia? Ela é representante também da turma. Cadê a Patrícia? Pati, Estou aqui. você apareça que eu quero te ver. Cadê você, Patrícia? Então, Peraí, vou... você não vai saindo não assim, né? consigo. Patrícia, cadê você? Peraí. Cadê o negócio? Cadê você? Peraí. Cadê? Tô vendo Patrícia, gente. Fala que você aparece. Patrícia. Bom, então, queria parabenizar a Patrícia. Aqui! Voltei. Parabéns, muitas e muitas felicidades, muita luz, muita coisa boa para você, né? Para vocês, Obrigada. é no plural agora, para vocês. Muita, muita, muita mesmo alegria, felicidades, realizações e bens. Muita luz também. Fico muito Amém. feliz que tenha gostado, é maravilhoso, é um filme muito... Ai, adorei, Ana. Chorei horrores. Eu sempre choro, viu? Eu já assisti tantas, eu assisti sério umas 15 vezes, mas Ai, chorei muito. assim, é lindo, ele é muito sensível, né? E ele tem um alcance muito legal, né? E isso é muito rico. Então, eu estava combinando com o pessoal, a próxima aula a gente vai conversar sobre as estratégias da dislexia. Quem foi entrando depois, peguem os pontos do filme, quais as estratégias, além da relação afetiva, o respeito, né? Na relação professor-aluno, o acreditar, o contato com os demais
professores, o diretor tentando mudar essa dinâmica, essa discriminação que tinha com o aluno, né? Com os familiares, a aproximação, isso tudo aparece, mas vejam também as estratégias que lida para o cuidado, né, com a dislexia e como potencializar a aprendizagem. Né? O professor também faz esse outro link, eu acho que ele fica bem completo, esse filme, porque ele vai demonstrando essas estratégias. Aqui eu só vou fazer essa apresentação dessa distinção, já estou terminando, entre dificuldade de estudo e transtorno, que eu já fiz. Vou apresentar umas características, vou publicar isso para vocês, porque algumas pessoas talvez não entraram, e daí vocês vão estar não liberados da aula, vão estar acompanhando o filme. Tudo bem, pessoal? É. Eu vou estar aqui, mas quem quiser já, enfim, podem se organizando nessa dinâmica. E aí, às 19 horas, na próxima semana, para a gente trabalhar em cima das características da dislexia, tá? Então, Tá, pessoal, Paty, beijinho no coração, sim. depois você acompanha a parte do outro slide, tá? Que eu vou deixar também disponibilizado, tá? Aliás, acho que eu publiquei para vocês esse slide, viu? Gente, esse slide próximo que eu vou apresentar já está publicado lá para vocês, que são, acho que, algumas características da dislexia, tá bom? Beijo, até! Pessoal, ficou claro, então, a diferença entre distúrbio, transtorno e dificuldade? Dentre as dificuldades, eu classifico a dislexia, tá? A dislexia, ela apresenta uma dificuldade, sim, na oralidade, na escrita, tá? Na leitura, na questão do raciocínio lógico, matemático, mas ela apresenta uma dificuldade. Tem um comprometimento neurológico? Tem, mas ele é menos intensificado, tá? No caso do distúrbio, eu tenho a correlação entre um fator neurológico junto com algo orgânico, e no transtorno eu tenho o comprometimento de várias áreas neurológicas, tudo bem? Não se esqueçam, a parte psicomotora é uma parte vinculada ao nosso cérebro. Então, ele pode ter o cognitivo preservado, mas ter esta agitação e uma dificuldade em aprender porque ele não consegue parar. Tudo bem? Então, saibam diferenciar uma criança que tem o déficit intelectivo de uma criança que ela não consegue aprender porque ela não consegue parar. É como se o funcionamento dela sempre fosse esse curto-circuito, tá bom? Eu vou ver se tem alguma pergunta. Vou. Eu tinha aceitado, eu juro que eu tinha. Ah, outra já, tá. Estou pronto. Vou ficando atenta, tá? Bom, pronto. Acho que aceitei todo mundo. Não. Aceitei. Pronto. Esse slide gigantesco aqui era essa parte que eu queria passar para vocês, tá bom? Eu vou fazer agora uma troca para o outro slide específico, tá? Só um minutinho. Oi, querido. Só uma dúvida. Distúrbio ou transtorno, eles são sinônimos? Não. Não, porque aqui embaixo, tipo, o distúrbio ou transtorno. Tipo... Sim. Não, a gente faz uma distinção, tá? É isso que eu fiquei na dúvida. Você falou que é diferente os três, só que eu falo, é que esse ou aí fiquei na cabeça, porque eles falam, já difere da dificuldade por ser relacionado a algo patológico. Ambos estão vinculados a algo patológico, necessariamente. Sim. Esse aqui eu tenho vários comprometimentos neurológicos, são doenças. Dificuldade, assim, desses ainda dois... não... peraí. Dificuldade eu não classifico como uma patologia. Tá? Tipo, eu tenho dificuldade em matemática. Eles são patologias, eles são doenças, tá? A questão é que aqui eu tenho algo
vinculado entre orgânico e neurológico, e aqui eu tenho algo vinculado somente ao neurológico, tá? É que aqui, qual que é o destaque do Oliver? Porque ambos aqui são patológicos, tanto distúrbio quanto transtorno. Tudo bem? A dificuldade a gente não classifica como uma doença, como uma patologia. Ela tem um comprometimento, ela precisa, esse aluno, essa aluna tem uma dificuldade, isso pode ser sanado, mas não significa que neurologicamente, neuropsicologicamente ou neuroorganicamente ela tenha uma doença. A dificuldade de aprendizagem, tá? Tudo bem? Pessoal, por que é importante essa distinção? Porque muitas crianças vão ser olhadas como doentes. Você pode ter uma criança com dislexia, ela não é uma criança doente. Ok? Ela é uma criança que tem dificuldade. No caso do TDA ou do TDAH, conforme o grau, ela tem uma patologia. O funcionamento cerebral dela envolve N esferas. Então, portanto, muitas vezes ela precisa de recorrente acompanhamento e utilização de medicações. Então, além dela ter a dificuldade de aprendizagem, ela tem, sim, alterações muito significativas, neurológicas e orgânicas, se for um distúrbio. Durante muito tempo, se acreditou que o déficit de atenção e hiperatividade fossem distúrbios, tanto que antes se chamava DDAH ou DDA. Isso já foi superado. Passou-se para transtorno. Então, TDA e TDAH. Nas nomenclaturas, se vocês fizerem uma pesquisa antiga da década de 90, início dos anos 2000, vocês vão ver DDA e DDAH, que era confundida com distúrbio, tá? Depois se descobriu que não tinha nada vinculado à parte orgânica, era neurológica, tá? Afetando várias partes neurológicas. Tudo bem, pessoal? Então, se eu for falar, aonde eu tenho uma patologia ou uma psicopatologia, distúrbio e transtorno, dificuldade de aprendizagem, a gente não classifica como uma doença, tá? Até para evitar alguns probleminhas que acontecem. Vou fazer a troca aqui, eu acabei passando várias partes para vocês, eu vou fazer uma troca já, ok? Só um minuto. Não. Vocês conseguem ver esse slide? Sim? Tá no mesmo, Ana. Sim. No mesmo? Então, peraí. Dez minutos já? Já vou abrir aqui e já vou compartilhar, tá? Só um segundo. Não é aqui. Pessoal, todo mundo agora vendo da dislexia? Agora tá ok. Ok? Perfeito. Só um minutinho. Agora estão pedindo para você aceitar. Tá, mas eu já tinha... Bom, vou lá de novo. A Larissa tá esperando, Ana. Tá, pronto. Estou aceitando, muito bem. Pessoal, então vamos lá.
Dislexia. Especificamente, eu tenho essa questão vinculada à aprendizagem, ok? Esse transtorno vinculado à aprendizagem da língua escrita, apesar de uma inteligência normal, tá? Ausência de problemas sensoriais ou neurológicos, de instrução escolar considerada adequada e com oportunidades socioculturais suficientes, tá? Como que foi se formulando essa definição da dislexia? Foi se excluindo vários tipos de quadros. E então, dentro de algumas classificações do DSM, que é a grande bíblia das doenças vinculadas à saúde mental, é a grande bíblia dos psiquiatras, eu vou colocar assim, eles classificaram a dislexia ali, ok? Então, tem uma grande briga aí. Então, nós classificamos como uma dificuldade de aprendizagem, tá? Não tem, é ausência de fator neurológico. Então, por que classificar como uma patologia, tá? O quadro de dislexia. Eu tenho, sim, uma outra forma de aprender, mas eu tenho a preservação de todas as faculdades cognitivas e neurológicas associadas, tá? Então, o que aconteceu? O DSM-5, ele colocou um grande grupo chamado TEA, Transtornos Específicos da Aprendizagem. E ali ele colocou algumas nomenclaturas para a dislexia. E eu vou demonstrar para vocês, tá bom? O que nos interessa na área da educação? Saber que a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que não compromete a aprendizagem da criança. Significa que ela tem uma outra forma de aprender. Significa que cargas muito excessivas, conteudistas, são muito difíceis para esta criança, porque ela tem uma outra forma de aprender. Tudo bem? Mas ela, de forma alguma, tem uma psicopatologia. Então, vamos lá. O que o DSM coloca e eu tenho que passar isso para vocês porque vocês vão se deparar com laudos. Então, vamos lá. DSM foi publicado o último em 2013. Em 2023, teremos o DSM-6. A cada 10 anos ele é refeito, tá bom? Então, o DSM-5, que foi feito em 2013, trouxe essa classificação para a dislexia, tá? E aqui eles foram cuidadosos. Olha o que eles colocam. Dificuldade de leitura e de escrita, especificamente relacionada à infância e adolescência, tá? Com anormalidades no processamento cognitivo. Então, o que está falando aqui? Qual que é a anormalidade que eles falam? É essa forma diferente de aprender, de assimilar o conhecimento. Tudo bem, pessoal? Quero que vocês entendam essa passagem, que é importante, tá? Então, todo mundo fixo aqui. Dificuldade de leitura e escrita que vai apresentar principalmente nos anos iniciais, né? E que vai percorrendo toda a vida dessa pessoa. Ela terá uma outra forma de aprender, mas ela consegue aprender. A questão é que ela não consegue processar da mesma forma que outras pessoas conseguem os conhecimentos, as competências e habilidades. Ela terá uma outra forma de conseguir processar isso, tá? Então, onde que ela tem alguns comprometimentos, tá? Eu mantive as palavras e o que eu prefiro? Comprometimento do processamento cognitivo. Onde ela tem dificuldades específicas. Ela pode ter na percepção visual, mas é problema de uma miopia, Ana Paula? Não. Ela observa diferentemente. Quem assistiu o filme, no início,
Observem os quadrinhos do início. Vocês vão observar que as letrinhas vão meio serpenteando, vão meio se mesclando. É mais ou menos assim que acontece. Então, não é que ela está delirando, que ela está alucinando, que ela tem um problema visual, óptico, não é isso. É que ela observa, né, a percepção que ela tem visiomotora sofre algumas alterações. Então, é como se essa letrinha, o L, por exemplo, estou vendo Larissa aqui, tá? Quero ver você, viu, bonita? O L de Larissa, ora tá assim, ora tá assim, ora tá assim. Então, por isso que ela tem uma dificuldade muito grande e às vezes ela escreve aquela mesma letra D ou aquela mesma letra S em posições diferentes, porque ela pode ter esta percepção visual alterada, tá? Também ela pode ter essa dificuldade da atenção, né, de conseguir realmente ficar em estado de prontidão para depois observar as coisas. Então, muitas vezes ela faz o que? Ela não consegue parar. Ela vai tendo uma percepção muito rápida, por isso muito fugaz das coisas. Se ela tem uma percepção muito rápida das coisas, ela tem o quê? Várias lacunas na memória. Então, ela não tem uma retenção correta de conteúdo. Por isso, a sua memória vai falhar. Ela vai ter conhecimentos fragmentados, em pedacinhos. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Depois, alterações nos processos linguísticos. Não só na fala, mas também no momento em que ela vai fazer a junção silábica, por exemplo. Ela vai ter enorme dificuldade. O som de pá e de dá, ela vai fazer várias distorções. É por isso que muitos quadros vêm associados à dislexia com o déficit do processamento auditivo. Não é que ela tem um problema auditivo, não é isso. Mas em muitos momentos, conforme chega a sonoridade para ela, sofre uma deturpação, assim como nas percepções visuais, que nem eu falei das letras serpenteando, dançando, né? A questão da sonoridade também pode ter isso, tá? E no caso de quem apresenta dislexia, esses fatores podem vir todos juntos, né, se combinando, ou pode vir pelo menos 3 desses. Além disso, também ter associação com o universo lógico-matemático, tá? E a dislexia, quando que ela começa a ser evidenciada? Claro, na pré-escola, por exemplo, em algumas coordenações motoras, em algumas atividades que você vê que está além, né? A criança não consegue executar, tem vários locais, né? Ela tem uma distância grande para passar entre um objeto e outro. Ela vai por um lado onde ela se enrosca, ela vai perdendo essas dimensões, né? Ela tem todo um lugar onde não tem, por exemplo, uma poça d'água. No filme aparece isso. Tem todo um espaço gigante. Ela passa justamente e pisa na poça d'água. Ela esbarra nas coisas mesmo tendo uma distância grande para percorrer ali e não cair, não se machucar. Ela quer lançar a bola naquela direção. No entanto, ela processa mentalmente que vai lançar a bola para frente, naquela direção mais à esquerda ou mais à direita, e aí